Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou trazer mais um device para vocês, Link, um device que tem duas certificações Microsoft, tanto Teams Rooms quanto Teams Display, né, para ser usado nesses dois cenários. E ele tem, na verdade, três formas de uso, que enxergam três principais formas de uso onde vai se encaixar provavelmente em algum cenário da sua empresa. É um device que eu considero ele muito especial para uso. Então vamos primeiro começar a acompanhar um vídeo que eu vou explicar cada cenário de uso, e lembrando que eu já estou gravando essa qualidade de imagem que vocês estão vendo é da câmera desse dispositivo, e o microfone eu também estou utilizando o microfone desse dispositivo, que tem cancelamento de ruído, cancelamento de eco, tudo aquilo. Tá, bora ver o vídeo então e entender um pouquinho mais desse device. Então, e como vocês podem ver essas situações, por exemplo, aí num espaço de hot desk, um espaço compartilhado, onde você pode ter esse device ali distribuído, onde as pessoas vêm remotamente e vão usufruir desse device, né? E você tem modo periférico, onde você põe o seu dispositivo, ele também vira uma tela touch para o seu dispositivo, então isso dá uma série de benefícios. Aí já no escritório, né, no escritório executivo, diretoria, com carregamento de celular por indução, câmera 4K, então você pode ter o seu diretor talvez com uma dificuldade um pouco melhor de usar o Teams, e aí o último que mostrou aí no Teams Rooms, né? Você usando ele como uma sala pequena. Agora vamos explorar um pouco mais isso e mostrar na prática. Bom, vamos lá pessoal, aqui vocês já estão vendo um cenário onde eu estou gravando já num Teams Display. Tá, então eu mudei ele de Teams Rooms para Teams Display. Lembrando que o cenário Teams Rooms ele vai te dar, ele é um certificado Android, né? Então ele vai te dar a mesma experiência de um Teams Rooms Android qualquer. Tá, então, por exemplo, aí em cima eu vou deixar o link da A10 que eu fiz, que é um dispositivo de entrada Teams Rooms Android. Tá? Então a ideia é que ele te dê a mesma experiência, a vantagem de ser uma tela touch. Então você pode aproveitar, por exemplo, o whiteboard para isso, né? Aqui a gente está no modo Teams Display. Então, quando você olha para esse cenário, você já vai perceber que ele muda bastante. Tá? Aqui eu ainda não estou usando o Hot Desk, né, ou Shared Display. Né? Aqui eu estou usando como se fosse um display para diretoria. Então, imagine um gerente executivo, um diretor, ou qualquer pessoa que tem uma sala individualizada. Tá? Eu vejo como potencial uso desse device. Tá? Por quê? Porque, primeiro, ele vira um device de apoio ao teu device atual. Tá? Então, imagino que a maioria das pessoas hoje já tem dois monitores. Tá? Você poderia arrancar um dos monitores e usar esse device como apoio. Tá? E a vantagem é isso, principalmente como apoio ao Teams. Então, Teams, aplicação padrão, vocês estão vendo a tela aí. Então, ele me dá, se eu tenho chamadas perdidas, me dá calendário, conversas, posso entrar nas minhas equipes, aí que eu tá usando em português de Portugal, aí porque por isso está em equipas, né? Meus arquivos, então eu vejo várias informações na tela, tá? Justamente como apoio ao meu dia a dia, tá? Então poupa um trabalho aí e me dá um certo dinamismo. Aqui é todo o feed, né? Tudo que vai acontecendo no meu Teams ele vai mostrando, então posts que aconteceram nos canais, chamadas que eu não atendi, reuniões que estão acontecendo agora, tá? Aqui eu tenho acesso ao meu calendário, tá? Então eu consigo ver toda a minha agenda, tá? Por aqui, tá? E também tem aí menus de aplicativos que eu tenho no Teams que eu também posso ver por aqui. Tá? Aqui, esse menu eu posso personalizar aqui a ordem. Aqui, se eu clicar, eu vejo todos os aplicativos, tá? E posso reordenar, porque aqui ele mostra os 5 primeiros. Tá? Então vamos explorar um por um. Chamadas, tá? Meu Teams está integrado, por exemplo, no meu PBX, tá? Então se eu quiser fazer uma ligação para alguém, eu posso usar aí direto, tá? Aqui eu vejo o meu histórico de chamadas, tá? E aqui eu tenho acesso à minha caixa postal, tá? Tudo isso pela tela direto, tá? Então vê a facilidade. Imagina, você pode tirar o monitor adicional do teu diretor executivo, do teu gerente, você pode tirar o telefone também dele, né? Porque se você já tem integração. O que mais que eu tenho aqui? Calendário, eu tenho uma visão mais completa do calendário, tá? Muito parecido com o que eu tenho lá, mas aqui fica mais fácil selecionar o dia, esse tipo de coisa. Conversa, tá? Então aqui eu tenho os meus chats que aconteceram recente, tá? Posso acessar aqui, tá? E aqui eu posso responder, né? Então eu posso pegar, por exemplo, um usuário aqui, né? E dar um responder e escrever aqui a mensagem, tá? Então posso fazer por aqui também. Vamos voltar lá, tá? Equipes, né? Então por aqui eu tenho acesso a todas as minhas equipes, tá?
E a mesma coisa, veio o feed das minhas equipes, posso responder. Mesma coisa, pessoal, eu tenho a mesma facilidade. Tá? Vamos lá. Arquivos, tá? Então aqui eu tenho também acesso aos meus arquivos recentes do OneDrive, tá? E eu tenho algumas facilidades de abertura de arquivos, tá? A ideia aqui, pessoal, não é você poder editar seus arquivos, tá? A ideia é você ter um visual para visualizar, para ficar mais fácil, tá? Mas ele não vai te dar a opção de você editar aí um arquivo. O zoom você tem que fazer por aqui, né? Eu achei que funcionava no Pinch to Zoom, mas não, tá? Vocês vão ver a tela um pouco borrada aí, porque eu tenho informações confidenciais aqui que eu tenho que ocultar, tá? Voltando, né? Então aqui, pessoal, eu tenho toda a interface principal dele como device de apoio ao Teams, tá? O Teams suporta eu interconectar ele sem fio no meu computador também, tá? E aí eu posso usar todos os meus devices de áudio para ele, tá? Mas eu não vejo isso como uma vantagem muito diferencial, tá? Eu prefiro usar ele nativo do jeito que está e se eu quiser espeto o cabo USB-C no meu computador e uso, tá? Botões. Eu acho que vocês estão conseguindo ver os botões por aí. Aqui eu tenho alguns botões, tá? Primeiro que eu tenho um carregador de celular por indução, apoiei o celular aqui, ele está carregando, tá? Aqui eu tenho alguns botões, se eu espetar o USB-C no meu computador ou HDMI, se eu apertar aqui, ele vai para o modo display, tá? Aí ele não vai fazer, obviamente ele vai sair do Teams Display e vai mostrar como se fosse um monitor, com a vantagem que se eu usar o USB-C, um monitor touch, tá? Então eu tenho essa vantagem de ter um monitor touch no meu Windows, tá? Aqui eu tenho o volume, tá? Que ele é compartilhado com o Windows. Aqui eu tenho o mute, tá? Que se eu der o mute aqui vocês não vão me ver, ouvir mais. Aqui eu tenho a câmera, tá? E aqui eu tenho, desculpa, vocês vão me ver sim, porque eu estou usando não estou usando o cabo ligado no meu computador. Aqui eu estou no Teams Display, então volume, câmera, se eu abrir aqui eu não estou numa reunião, ele não vai mostrar, tá? E aqui o botão de acesso direto ao Teams, tá? Então aqui modo Teams Display, na experiência Hotdesk, o que vocês vão ver é muito parecido com isso depois que você se logar, tá? Qual que é a ideia da experiência Hotdesk que eu vou mostrar aqui no próximo vídeo? A ideia é que essa tela esteja parada, tá? Sem login, e você consiga, por exemplo, através de um QR Code ou do seu usuário mesmo, se logar na tela e aí você tem acesso, mesmo sem levar seu computador, por exemplo, você teria acesso a tudo isso. Tá? Você pode responder chat, ver arquivos, tudo, sem levar o seu computador e sem guardar nada no dispositivo. Tá? Terminou a experiência, você se desloga. Tá? Ponto legal que eu acho bacana também, se você configura um PIN ou ele trava, né, depois de inatividade, ele está atualizando o Teams, né? Eu forçadamente atualizei o Teams agora justamente para ter esse device, esse recurso de QR Code, tá? Que ainda não tinha disponibilizado, mas aí voltou a tela já, tá? Então aqui você tem também a parte de notas, tá? Então se você trava a tela do device, alguém que está vendo pode clicar aqui e de repente digitar uma nota, um áudio, alguma coisa para você quando você chegar, você tem essa nota para acompanhar, tá? Isso funciona no modo Hotdesking ou no modo usuário, tá? Agora vamos para o modo Hotdesking para a gente entender um pouco melhor. Então aqui eu estou com o meu celular aberto, né? Vou abrir a câmera do celular, então estou vendo o QR Code ali, ele vai ler, né? Eu clico ali, abrir com o Teams, né? Ou posso abrir o navegador, ele mostra o device, mostra o código que está na tela, confirmo e me logo no device. Bom, pessoal, então resumindo, né? Eu vou deixar esse vídeo de fundo aí, também tem algumas informações úteis de uso, tá? Mas qual que é o objetivo aqui como conclusão para vocês, tá? O produto em si, ele serve para 3 situações. Então, se você tem uma sala pequena, ou aquelas phone booth, né, que é uma cabine única para uma pessoa, ou aquelas cápsulas acústicas que eu já vi em algumas empresas, você pode usar esse device como uma certificação Microsoft Teams Rooms em Android, tá? E em cima dessa certificação, esse device ele vai estar podendo até usar uma licença basic, tá? Então você pode usar uma licença gratuita. Então esse é o primeiro bônus disso, tá? Para uma sala pequena ou um phone booth ou algo do tipo, tá?
Segundo ponto, se você usar como Teams Displays, tá, você tem duas opções. Como uma sala executiva, ou seja, para qualquer colaborador que tenha sua sala individualizada. Tá? Porque a ideia é que você possa usar o speaker e o microfone deles que tem uma qualidade exemplar, tá? Uma qualidade realmente profissional de som. Tá? Por isso que eu falo uma sala individualizada. Você pode pôr, como está mostrando aí o device, uma série de speakers, você tem um hub, você tem uma série de coisas, tá? Mas é claro que a ideia é você poder usar o som dele para usufruir disso. Né? Então, para um diretor, e aí você não vai consumir licença também, tá? Porque você já vai usar a mesma licença do usuário, tá? Ele não tem uma licença extra, tá? E por último, o modo hot desking, né? Então, se por exemplo a empresa quer beneficiar um ambiente mais bacana, né? Para o colaborador que trabalha híbrido e não tem aquela frustração de chegar na empresa e falar, pô, estou trabalhando aqui, esse ambiente é pior do que o da minha casa. Tá? Então você pode ter um device desse tipo no ambiente de hot desking e aí, usando esse QR Code que eu mostrei, tá? E usufruindo dessas posições que vocês estão vendo aí, vocês têm vários recursos que esse device pode te ajudar nessas três situações. Tá, pessoal? Então essa é uma conclusão do nosso vídeo. Obrigado por ter assistido. Conto com vocês no próximo vídeo. Um abraço.